Olá, paz de Jesus, o amor de Maria com todos vocês que estão chegando conosco em mais um Espaço Renovação. Hoje, segunda-feira, 30 de agosto, bem-vindos para partilharmos muitas coisas, para refletirmos e também nós obtermos a nossa opinião a respeito de vários assuntos que envolvem a nossa vida, principalmente de nós cristãos. Que bom estarmos juntos mais uma vez. Bem-vindos! E a graça e o poder de Deus esteja na sua vida e o amor de Maria também. Que realmente Maria passe à frente nas tuas necessidades e você possa cada vez mais buscar em Deus, através de Maria, a paz que tanto almejamos. Bem-vindos, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs na fé. Vamos traçar sobre nós o sinal da cruz, o sinal poderoso que nos identifica como cristãos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que bom estarmos juntos, né? Que bom estarmos juntos em mais um momento de reflexão aqui no Renova a Ação. Eu só queria fazer um lembrete, né? Que há uma palavra que diz assim, isso na ciência, né? Toda ação, né? Toda a ação, ela espera uma reação, não é assim que a gente sabe, né? Toda ação pode esperar que tenha uma reação, e assim acontece no nosso dia a dia. E eu gostaria de lembrar você, meu irmão, minha irmã, que realmente você não pode ficar apático, distante, né, longe daquilo que realmente é necessário que possamos realizar e fazer. Olha, tem coisas que você tem que ter opinião, tem coisas que você tem que debater, tem que discutir, sim. Eu repito sempre aqui a palavra lá no Antigo Testamento, no livro de Oséias, profeta Oséias, que diz assim: o meu povo se perde por falta de conhecimento. O meu povo se perde por falta de conhecimento. E às vezes nós caímos mesmo, né? Às vezes nós ficamos tão apáticos diante de situações que aí nós vamos perceber o quê? Claramente que a gente não tem, né, opinião sobre determinados assuntos, porque a gente não buscou conhecimento, a gente não buscou a sabedoria. Então busque mesmo, porque tudo que fazem você tem que reagir, né? De alguma forma, de alguma maneira, você tem que expressar a sua opinião, a sua maneira de pensar sobre aquele assunto. Amém? Louvado seja Deus.
Eu quero começar o espaço, renova a ação, né? Renova a nossa atitude, nossos pensamentos. É uma notícia que vem da Colômbia. Notícia que vem da Colômbia. Diz assim, ó. Colômbia aprova união livre de adultos com menores a partir de 14 anos. A Suprema Corte, sempre essa tal da Suprema Corte, hein? Eles estão acima de tudo, né? Eles querem estar acima de tudo, eles querem governar o mundo. Essa tal de Suprema Corte, que não são eleitos para nada, mas são indicados por presidentes da República. Colômbia aprova a união livre de adultos com menores de 14 anos. Olha o absurdo, olha que as coisas vão chegando, né? A Suprema Corte da Colômbia aprovou a união livre de adultos com menores de idade a partir de 14 anos, que, em decorrência, podem agora casar-se civilmente ou estabelecer união estável sem autorização dos pais. Oh, meu Deus! Você entendeu a notícia? Da Colômbia. A Suprema Corte da Colômbia, os juízes, igual tem aqui no Brasil os 11 da Suprema Corte, lá na Colômbia tem. A Suprema Corte da Colômbia aprovou a união livre de adultos com menores de idade a partir de 14 anos. Podem agora casar-se no civil. Uma criança de 14 anos resolveu casar, ela pode casar sem consentimento dos pais, sem anuência dos pais, de ninguém. Você está entendendo ou não? Que ponto nós estamos chegando? Segundo a decisão do Supremo Tribunal Colombiano, os maiores de 14 anos podem decidir sobre a própria vida e assumir responsabilidades conforme sua idade e maturidade. A sentença também afirma que ninguém mais poderia ser dono dos seus destinos. A criança faz o que quer. Acima de 14 anos, completou 14, ela faz o que ela bem entende. É a lei, né? A lei aprovada na Colômbia. As gritantes incoerências dessa decisão ideológica foram destacadas por Jesus Maganan, presidente da plataforma Unidos pela Vida, que defende os direitos da família, em especial das crianças, desde o instante da concepção. Maganan declarou à agência CI Imprensa: abre aspas, o Maganan disse, vemos com grande preocupação a forma como os tribunais, neste caso o Supremo Tribunal, começam a legislar. Esse é o ponto-chave. Geram e inventam direitos e desconhecem a legislação existente. Não vão na Constituição, né? Não obedece. A Suprema Corte de país nenhum não obedece, a maioria, né? Não obedece mais a Constituição do país. Temos aqui uma situação delicada que todo mundo entende facilmente. Um jovem de 14 anos não tem todos os recursos e nem a maturidade psicológica, verdade. Não está maduro psicologicamente ainda, nem fisicamente, para conseguir estabelecer compromissos com opções permanentes de vida, como a fundação de uma família. Como que uma criança de 14 anos vai fundar uma família, gente? Pensa. Oh, Jesus! Há um ponto crítico na decisão de permitir a livre união entre adolescentes e pessoas adultas, os riscos de relações de pedofilia, observa Maganan. É uma porta que se abre de maneira desnecessária, verdade, desnecessária. Acho que é um afã, a libertinagem por liberdade, sem fundamento no que é melhor ou mais conveniente para a pessoa. Como é que uma Suprema Corte, o juiz pensa assim, hein? No país, menor de 14 anos, com 14 anos não pode dirigir. Na Colômbia não pode dirigir, tá certo? Não pode, né? Não pode sair de casa, porque é menor, tem que ter aprovação dos pais. Tem muitas coisas que o adolescente não pode fazer, mas pode casar com 14 anos na Colômbia. Evitar o direito pátrio pode ser, neste assunto, um assunto grave. Para algumas coisas, o Estado o exige determinado que eles sejam responsáveis pelos atos dos filhos. Agora, um jovem de 14 anos não pode dirigir. Pensa bem, na Colômbia. E no mundo inteiro, né? Jovem de 14 anos não pode dirigir, mas pode formar uma família? Não pode comprar uma cerveja, porque é menor de idade, mas pode formar uma família? Ao questionamento que estão fazendo. Há muitas atividades que não são liberadas para um menor de 18 anos, mas eles podem formar uma família. Ou seja, a Suprema Corte da Colômbia disse o seguinte, na lei que aprovou: pode casar sim quem tiver 14 anos.
Pode casar, mas não pode dirigir, não pode beber. Mas pode casar, pode construir uma família. Ela pode casar com qualquer adulto. Ela pode casar com... Ela tem 14, ela pode casar com um rapaz de 14, se for uma moça. Entendeu? Ela tem 14, mas ela pode casar com um rapaz de 30, 50, de 80, de 70. Normalmente. União civil. Então essa Suprema Corte, eu pensei que era só no Brasil que estão colocando, né, a carroça na frente dos bois. Eu sei que era só a Suprema Corte do Brasil, mas não. Vários países. Hoje é civil, gente, pensa bem. Liberou lá na Colômbia. Pode casar, 14 anos à vontade. E o pai e a mãe não precisam nem ficar sabendo. Não precisa nem ficar sabendo. Meu amigo. Para você ver que tipo de leis, que tipo de homens que nós estamos, e mulheres que nós estamos colocando na Suprema Corte. Você sabe que ele é o cargo indicado, né? Nenhum é concursado. E não precisa ser juiz para fazer parte da Suprema Corte. Só que ele vai ser um julgador, ele vai julgar tudo. Vai analisar processos, vai dar seu veredito, vai dar sua palavra final. Mesmo sem ser juiz. Isso pode no Brasil. E pode em outros países. Então nós não estamos sendo bem representados enquanto uma Suprema Corte Federal. Não estamos. Você sabe essa nossa do Brasil aqui? Eu dei exemplo aqui da Suprema Corte da Colômbia, que eles fizeram, gente. Agora, semana passada, aprovando o casamento de criança, de 14 anos. O pai tem que ficar quieto. Ô, Jesus! Olha a incoerência. Não pode dirigir, não pode votar, mas pode casar com 14 anos, com quem ela quiser. O rapaz ou a mocinha, o adolescente. Você sabe que tem cabeça para escolher? Tem nada, psicologicamente não. Não tem, nem fisicamente, tem formação ainda. Não, mas o juiz acha que pode. O juiz é Deus nesse país e no mundo, né? Esses juízes se acham deuses, é verdade. Você vê esses 11 aqui do Brasil, se acham acima de tudo. Só que a maioria deles tem o rabo preso, a gente sabe disso. Com muitas coisas, com muitas ilegalidades, com muitos desvios, com muita malandragem. Por que o juiz não pode ser malandro? Ele é malandro também, ué. Se o civil pode, principalmente em alguns países. E infelizmente é assim que o tratamos. Querem fazer leis, querem determinar situações que, olha, não cabe numa criança de 14 anos casar, gente. Não cabe, infelizmente. Mas, tomara que não chegue isso no Brasil. Mas lá tem ministro aqui do Brasil, do Suprema Corte, dos 11, que querem aprovar uma série de leis aí, viu? É que a sociedade brasileira é um pouco tradicional e vai para cima. Vai, através das manifestações, dizer não a certo juiz da cabeça oca que tem no Brasil. Cabeça oca. E são cidadãos de idade já, viu? Os juízes. Só que é cabeça oca. Cabeça oca. Tá lá, tá no lugar errado. Sabe quando a gente diz assim, ó, estava na hora errada, no lugar errado? Tem muitos juízes que estão no lugar errado, na hora errada. E quer legislar, e quer mandar, e quer executar, e quer fazer tudo. Vamos orar, né, gente? Vamos orar porque, olha, a situação é complicada. Exatamente, Rosa. Pode nem trabalhar uma criança de 14 anos. Só que na Colômbia pode agora casar. Pode ter relacionamentos com o que ela quiser. Isso vai chegar no Brasil. Isso é próprio do sistema comunista que vai se instalando e que vai dando essas liberdades. Você pode ter certeza absoluta. Se a gente não reagir. Por isso que eu disse agora há pouco, toda ação tem que ter uma reação. Isso é uma lei da física. Toda ação tem que ter uma reação. Se o povo não agir diante de certas ações que praticam, o povo vai virar escravo. O povo vai virar escravo. Vai voltar à escravidão do Egito. Vai voltar à escravidão na Babilônia. Vai voltar, lógico. Por quê? Porque não reage diante de algumas ações. Temos que reagir sim. Dizer não quando a gente acha que é não. Opinião tem que ser dada. Respeito a quem pensa de outra forma, mas as opiniões têm que ser dadas. Vamos rezar então pelos Supremos, né? Daqui a pouco tem outra notícia de Supremo aqui para você.
Tem regime comunista que você não deve aceitar enquanto cristão. Não aceite o regime comunista. Regime comunista não faz bem para a sociedade civil. Regime comunista não faz bem para a sociedade de cristãos. Isso, ponto final. Eu vou exaustivamente falar sobre isso. E nós estamos correndo sério risco no Brasil, de sermos, dirigidos por comunistas. Tomara a Deus que não. Mas eles estão fazendo uma pressão muito grande para assumirem o poder e mudar situações que, olha, você não vai pedir a Deus para mudar no futuro, aí vai ser tarde. Por isso que é bom você já ter sua opinião e contra. Desde que você consiga publicar algumas coisas contra o comunismo, publique mesmo. Publique mesmo. Regime comunista chinês paga cidadãos para denunciarem cristãos. É assim que eles fazem. Em Cuba é assim. Na Venezuela é assim. Coreia do Norte é assim. Regime comunista chinês paga cidadãos para denunciarem cristãos. O regime comunista chinês paga cidadãos para denunciarem cristãos e outras minorias religiosas, consideradas ilegais por eles, chineses. O que se aplica a todos que abraçam uma fé religiosa que não esteja previamente censurada e aprovada pelo governo ditatorial de Pequim. Inicialmente implantada em áreas do Nordeste da China, a medida recompensa cada denúncia comprovada de até $150. Aí o chinesinho vai lá e fala pro governo lá, ali perto da minha casa, no meu bairro, na minha rua, tem um povo lá que reza, tem um povo lá que ora. Lá tem missa, lá na casa. Aí a polícia vai lá e prende todo mundo. Bate, põe fogo na casa. O governo chinês está pagando para as pessoas denunciarem quem é cristão, quem acredita em Jesus Cristo. Isso é complicado, né, meu irmão, minha irmã? Complicado. Paga até $150. Regime comunista chinês, diz assim, quem denunciar que o outro é cristão, deixa com a gente. Vai lá e prende, mata. Regime comunista não presta, gente. Ponto final. Sai fora do comunismo. O comunismo não acredita em Jesus Cristo. O comunismo não acredita em Nossa Senhora. O comunismo não acredita em Deus. Entendeu ou não? Não acredita em casamento como o nosso, sacramento. Não acredita em nada. Não acredita na igreja, não acredita no Papa. Não acredita em nada. O que você quer ser comunista? Uma porcaria dessa. E aqui no Brasil nós temos seguidores do comunismo. Opa, temos. Por isso tem que ter uma lei contra o comunismo no Brasil. Sancionar uma lei contra qualquer exercício comunista nesse país. Senão, olha, eles vão comendo pelas beiradas. É verdade. Tem mais aqui. O regime de Pequim impõe aos católicos locais que se filiem à chamada Associação Católica Patriótica Chinesa, que, apesar do nome, nada tem de católica. É uma entidade criada pelo próprio governo para enganar a população. Associação Católica Patriótica Chinesa. Nada a ver com a Igreja Católica, nada a ver com o Papa, nada a ver com o Vaticano, nada a ver com Jesus Cristo. E quem é cristão na China está sendo perseguido. Põe fogo nas igrejas, mata, prende. Aí tem gente que quer o comunismo aqui no Brasil. Sai de face do diabo. Isso não presta, isso é coisa do capeta. Infelizmente. Jornalista católica diz: nova regulamentação em Cuba busca nos calar. A jornalista Neifa Rigal, da revista independente La Hora de Cuba, disse que o Decreto-Lei 35, que regula as telecomunicações, é uma tentativa do regime comunista de silenciar a sociedade cubana após os protestos de 11 de julho. Com esse decreto, eles tentam silenciar a sociedade. Não pode falar. Não pode fazer uma live como essa que eu estou fazendo. Cuba não pode. Lá não pode, ele e eu. Se fosse eu assim, que eu falo aqui toda segunda-feira de manhã, eu estaria preso já lá em Cuba, na Venezuela. Estaria preso.
Primeiro que em Cuba nem internet tem direito, né? Eles não deixam ter internet. Lá não tem Wi-Fi, essas coisas assim, livre. Lá não tem essas coisas que nós temos no Brasil, não. Ah, meu amigo. O governo cubano publicou na terça-feira, última terça-feira agora, uma série de regras que tipificam pela primeira vez crimes cibernéticos, eles chamam. Daqui a pouco eu vou te contar quem quer no Brasil fazer isso. Igualzinho Cuba, copiou. Ctrl-C e Ctrl-V. Podendo resultar em sanções penais. As redes sociais e da internet que em Cuba chegou aos celulares em 2018, ou seja, até 2018 não tinha internet em Cuba, no celular. Sabia? Não tinha. Por quê? Para o povo não fazer manifestação, para o povo não conversar, para o povo não dialogar, para o povo não fazer o que a gente faz agora aqui, ó, lives. Entendeu? Foi 2018 agora, só que tem internet em Cuba. Que o povo tem acesso. Mal telefone. Mal tem telefone em Cuba. E é caríssimo a internet em Cuba. Caríssimo. As redes sociais de internet, que em Cuba chegou aos celulares de 2018, foram as ferramentas que permitiram à população se organizar em diversas localidades do país para se mobilizar exigindo liberdade e melhores condições de vida. É que o povo quer, liberdade e melhores condições de vida. É o que vai fazer agora, dia 7 de setembro, no Brasil, né? Essa manifestação. Essa manifestação por mais liberdade. Então não é? É um direito que você tem de falar que você quer liberdade. De você ter opinião sobre algumas instituições nesse país. Continuando lá em Cuba, né? Em Cuba, o governo comunista controla os meios de comunicação de massa, como rádios, televisão, jornais e impressos. Tudo lá é do governo. Rádio, televisão, jornal, panfleto, tudo pertence ao governo cubano. Se alguém quer fazer alguma coisa, o que acontece? É assim, ó. O cara lá tem uma revista, uma revistinha lá. Publica uma revistinha mensal. O governo cubano manda 2 pessoas trabalhar nessa revista. Para poder censurar o que pode e o que não pode pôr. Entendeu ou não? É o que o Lula quer fazer no Brasil. É o que o Barbudo quer fazer no Brasil. Entendeu ou não? E já falou claramente agora nessa visita que ele fez para o Nordeste, né? É controlar a imprensa. Controlar a televisão, controlar a rádio, controlar revistas, controlar tudo. Então, ele quer fazer o seguinte, cada jornal no Brasil, Globo, SBT, Bandeirantes, Época, Estadão, Folha, Jovem Pan, tudo isso aí, ter funcionários do governo lá dentro. Então lá, hoje vai fazer o programa lá, um Fantástico, um exemplo da Globo, embora eu não gosto da Globo. Então vamos lá, fazer o Fantástico da Globo. Tudo que a Globo vai fazer à noite, eles têm que saber antes, um dia antes, que ela vai fazer no domingo, que a Record lá vai fazer no domingo à noite. Entendeu ou não? Ah, vai ter a hora do jornal. Aquela televisão vai ter o jornal. Então, ó, o que vai falar no jornal hoje? Eles censuram, é isso que o Lula quer. Não pode falar mal do governo. Falar mal no sentido, assim, de cobrança, né? Não pode. Tem que ser só eles mandar e controlar. Só eles. Infelizmente é assim. Infelizmente. Agora tem gente que gosta, que quer ser controlado. Parece que o povo brasileiro é meio masoquista, não é não? Em Cuba, o governo comunista controla os meios de comunicação de massa, como rádios, televisão e jornais. Aí criou esse artigo, essa lei 35 aí. De acordo com a mídia independente e ao Diário de Cuba, agora é crime compartilhar nas redes sociais notícias falsas, mensagens ofensivas ou difamação com impacto de prestígio do país, sendo que este serão consideradas como difusão prejudicial as publicações de conteúdos que violem os preceitos constitucionais, sociais e econômicos do Estado, ou que incitem a mobilização e outros atos que alterem a ordem pública. É o seguinte, o que está fazendo no Brasil é que o Supremo está fazendo no Brasil e já fazem em Cuba. Então você pode ver que a gente tem uma réplica aí do sistema, né? É ou não é? Quantos que não estão presos aí porque emitiu a sua opinião? Lá em Cuba não pode emitir sua opinião, vai preso. Você não pode. Por exemplo, você não pode falar que o governo não presta, que o governo está deixando o povo morrer, que o governo, seja municipal, estadual, federal, está difícil. Você não pode falar nada, tem que ficar sempre quieto.
Povo para o sistema comunista, esquerdista, povo é escravo. Povo não pode pensar, povo não pode agir nem reagir no sistema comunista. É por isso que nós cristãos devemos ser contra. Você tem que ter opinião tua. Você tem que dizer sim, sim, ou não, não, diante de algumas situações. Agora, infelizmente, nós estamos vendo isso aqui. Quantas pessoas do Brasil foram presas porque estão emitindo sua opinião? Quantas pessoas que a polícia entrou lá na casa, a Polícia Federal, a mando do Supremo, a Polícia Federal foi lá e tirou as coisas? Quantas? Dezenas de pessoas já. Né? Algumas estão até presas porque omitiu sua opinião. Nem responderam o processo. Na Constituição fala que ninguém pode ser preso antes de responder o seu processo. Primeira instância, segunda instância, terceira instância. Não, mas pode prender. Eles podem. O Supremo pode mandar prender, independente, né? Independente se vai ou não julgar aquela pessoa. Primeiro vai preso, depois vai pensar em julgar. Que crime que a pessoa comete por dar sua opinião? Qual crime? Opinião. Nós moramos num país democrático. Democracia, você pode dar a sua opinião enquanto cristão, enquanto cidadão de bem, trabalhador. Você pode dar a sua opinião. Não. O Supremo fala que você não pode falar certas coisas. Eles podem, você não. Alguns podem, você não. A esquerda pode falar o que bem entende desse país. Não vira nada. Não tem nenhum esquerdista preso. Agora tem um monte de pessoas que se diz da direita que estão presos porque omitiu sua opinião. É assim, gente, infelizmente. Infelizmente. Né? Então nós vemos o quê? Que nós precisamos mudar um pouco de ideia. O que a Rosa colocou aqui? E pior é que muitos dizem que católicos apoiam o comunismo e tem muitos padres, bispos. Vixe, tem padre comunista, tem padre... É porque não entende nada de comunismo, isso que tem padre que apoia o comunismo. Não entende, não sabe, não leu. A gente que... Eu estou na área, sou professor, a gente lê muito, né? Estuda muito sobre o comunismo, dou aula para alunos. O comunismo é uma situação complicadíssima, gente, num país. Você não tem ideia. A coisa mais importante que tem para a pessoa é a liberdade de expressão. O comunismo não tem liberdade de expressão. Eu não sei porque tem padre que apoia o comunismo, tem bispo que apoia o comunismo. Tem, opa! Essa CNBB aí tem um monte deles. A CNBB tem um monte de bispo comunista. Tem, porque acha bonito, acha legal. Só que nunca leu a respeito do que é comunismo. Lê o que os papas do passado falaram sobre o comunismo, lê. Bispo não lê, padre não lê. Pega lá o que os bispos, os papas anteriores, dos últimos 100 anos, 200 anos para cá, que os papas falaram sobre o comunismo. Agora não tem. Acho que tem padre que acha bonito, né? Padre partidário, bispo partidário. Graças a Deus temos muitos que se preocupam em salvar as almas das ovelhas. Não ficar falando de comunismo. Então tá lá. Então aqui em Cuba não pode falar nada, né? Porque se você falar alguma coisa que eles acham que você está falando contra o sistema, você vai preso. Infelizmente. Aqui no Brasil tá a mesma coisa também, né? Vimos aí o Sérgio Reis aí, né? Tomaram o celular dele, fizeram um escândalo, né? Tem, amigo, tem. Aí o Brasil não está longe desse sistema, não. Não está. Escuta o que eu estou falando. Agora eu queria falar sobre 7 de setembro. Toda ação tem uma reação. 7 de setembro é uma reação diante de uma ação, principalmente que o Supremo Tribunal Federal vem realizando nesse país. Querem mandar no presidente da República, querem mandar no Executivo e não houve o Executivo. Não há diálogo entre esses três poderes, Legislativo, Executivo e Judiciário, que são os três poderes que governam a nossa nação. Infelizmente, estão atropelando o Executivo. Eles querem tirar de qualquer forma. Logo que foi eleito o atual presidente da República, muitos da esquerda já falaram, nós vamos tirar ele de qualquer forma. Eles falaram, tem gravações. Eles disseram, nós vamos tirar esse homem de qualquer forma. Porque a esquerda nunca gosta de perder. Porque a esquerda quer se perpetuar no governo. Eles não querem ficar um tempo sem estar no governo. 4 anos, por exemplo. Não, eles querem ficar 20, 30, 40, 50 anos. Eles querem ficar. É assim na Coreia do Norte, é assim em Cuba, é assim na Venezuela, é assim na China, é assim na Rússia. Gente, é assim. Tem eleição.
Agora, quando tem reeleição no país democrático, eles querem o poder mesmo quando eles perdem a eleição. Se você perdeu um jogo, espere outro jogo para ganhar. Porque você vai ficar metendo o pau no outro que ganhou o jogo de você no campo. E vai ficar falando mal do juiz, você fala mal do jogador, você fala mal da partida, você fala mal... Não, espera o próximo jogo para você ganhar, para você mostrar. Assim deve ser a eleição. Espera a próxima eleição e você então trabalhe, se você acha que você tem condições, como partido, como político, para ganhar e ganha. E lute, vai à luta democraticamente para se eleger presidente, governador, prefeito, deputado, senador, seja o que for. O que você não pode é querer destruir o que alguém quer fazer. Alguém que quer trabalhar. Deixa eu trabalhar. 4 anos, passa rápido. Não, você quer atrapalhar, né? Quer atrapalhar o governo, quer dificultar para poder ganhar a eleição. Tá vendo? Não fez nada. Mas não fez porque vocês, deputados, não deixaram, porque vocês, senadores, a maioria, não digo todos, mas a maioria não deixaram. O Supremo Tribunal Federal também, né? Então, a maioria dos deputados, a maioria dos senadores e a maioria do Supremo Tribunal Federal dos juízes, eles atrapalham o governo executivo executar o seu trabalho. Atrapalham. Então o povo vai à rua 7 de setembro justamente para dizer, chega, nós queremos trabalho, nós queremos saúde, queremos educação, queremos deixar o governo governar até o final do mandato. Depois o próximo, se ganhar, amém, aleluia, quem ganhar, se achar que merece, se achar que teve voto suficiente. Não, não é, gente? Infelizmente, não é assim. Então, 7 de setembro, vai à rua, coloca uma bandeira na sua casa, no seu carro, manifeste mesmo pela liberdade. Liberdade de tudo, liberdade de expressão, liberdade de ir e vir, liberdade de governo. O Supremo tem que repensar nas suas normas e leis. Já estão falando até em as Forças Armadas, né? É duro, porque vira uma guerra, a gente não quer guerra. Inocentes morrem por causa de meia dúzia de incompetentes que governam esse país, que fazem leis nesse país, que são deputados, senadores e Supremo. Então nós precisamos ter liberdade. De 7 de setembro é a maneira do povo ir à rua e o povo se manifestar assim. Manifestar assim. O cristão não pode ficar parado, não. O cristão não pode ficar esperando a banda passar, não. Entra no meio da banda. A gente não pode esperar a banda passar, vamos entrar no meio da banda. Não podemos ficar sentado em berço esplêndido. Não, gente, vamos à luta. Porque senão o comunismo vai... mas a gente não acredita muito em comunismo, sabe? Eles são muito sutis, eles são muito espertos. Eles conseguem fazer a cabeça de algumas pessoas que você nem imagina. Nem imagina. O comunismo é muito esperto com as suas falácias. E aí, não, isso não vai acontecer nada, o povo é tranquilo, o povo brasileiro é tranquilo, dá carnaval, dá festa para esse povo, você vai ver como é que melhora, dá futebol para esse povo, deixa eles voltar ao estádio, que eles param de falar em passeata. Verdade, muitos dizem assim, dá festa para o povo e o povo esquece da política, o povo esquece de tudo. Em parte tem razão, né? Porque o povo brasileiro, ele é muito folgado, né, gente? É muito folgado. Qualquer coisa o domina, o convence, infelizmente. Mas agora parece que nós estamos reagindo mais graças aos meios de comunicação. Graças aos meios de comunicação, nós podemos manifestar um pouco mais e assim nós buscarmos as nossas liberdades, os nossos direitos. Ok? 7 de setembro. Seja patriota. Seja patriota e Deus salve o Brasil. Deus salve o Brasil. Deus salve o Brasil. Amém? Louvado seja Deus. Concluindo a nossa manhã, eu quero trazer aqui uma palavra, né? Qualquer coisa que me pedirdes, em meu nome vou-lo darei. João 14:14. Qualquer coisa que vou-lo pedirdes em meu nome, vou-lo farei. Então vamos pedir para Deus paz no nosso país. Fim da pandemia, não é? Vamos pedir paz para todos nós. Paz na nossa igreja, paz na nossa família. Vamos pedir a Deus, então, que está autorizando a gente pedir, né? Jesus está autorizando a gente pedir. Qualquer coisa que me pedirdes, em meu nome, eu vou-lo farei. Quer dizer, Jesus está mandando a gente pedir. Né? João 14:14. Então, que realmente, Senhor, nós possamos ter paz
neste mundo. Paz, é isso que o povo quer. Fim do conflito no Afeganistão. Fim dos problemas do Haiti com os terremotos. Fim do sofrimento dos venezuelanos, argentinos, colombianos. Colocar um fim, né, Senhor? Ajuda-nos a entender melhor este mundo. Amém? Vamos rezar uma Ave Maria pedindo a intercessão de Nossa Senhora. Paz do mundo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Uma boa semana a todos vocês, uma semana abençoada. E Deus salve o Brasil. 5h30 da tarde a gente volta com o Terço Poderoso da Libertação. Participe conosco, 5h30 da tarde, Terço da Libertação. Hoje é segunda-feira, hoje tem o terço. Amém? O terço é de segunda, quarta e sexta, sempre 5h30 da tarde. Temos o canal no YouTube também, Deus Cura. Entra no nosso canal lá, né? Entra no nosso canal, Deus Cura. Amém? Louvado seja Deus. Tchau. Até mais tarde.